Quando eu estou propositalmente com a mão embaixo, eu utilizo aqui o segundo estágio de defesa, significa que o meu adversário já avançou a minha guarda. Ou seja, essa parte aqui não é mais o punho do adversário, mas sim o cotovelo. Se aqui é o cotovelo, significa que aqui é o ombro. Então é muito importante observar o tempo que se processa isso, que é o tempo de elevar o braço e antes que o braço caia, eu tenho condição de preencher esse espaço. Preencher esse espaço, eu vou ganhar uma distância. Obviamente que o boneco, ele não se afasta. Por quê? Porque ele está fixo. Então, o praticante, ele se afasta para compensar a imobilidade do boneco. Então, quando eu estou aqui, eu me afasto como se o boneco estivesse afastando para que eu tenha distância para o chute. Um chute lateral na altura da cintura, para que permita o alcance a longa distância. É a distância mais longa que o praticante de Wing Chun alcança, que é no chute lateral. Então aqui a gente pôde enxergar um pouco melhor esse entendimento profundo que um praticante precisa ter sobre o seu Kung Fu e sobre como usar a ferramenta. Porque é um Mukian-jong. Madeira, pessoa, poste. Ou seja, um poste de madeira que lembra uma pessoa. Mas ele tem 3 segmentos que a gente pode chamar de braços. Então, é uma pessoa, mas é diferente. Como é diferente? Por que é assim? O que cada segmento desse significa? Então, no vídeo é bem interessante a escolha da parte que o grão-mestre Yamamura escolheu. É interessante que mostra uma condição onde esse braço já não funciona exatamente como muita gente imagina. Já está falando que a extremidade do braço não é mais punho ou mão. Ali já é outra coisa. Né? Já está usando o braço de baixo também, que é um braço, um segmento que muita gente não sabe como utilizar. Então, tudo isso é muito interessante dessa parte, inclusive mostra também a limitação do boneco, que é não poder se mexer. E aí o Kung Fu do praticante tem que fazer a adaptação. Exato. E uma limitação interessante, né, porque é uma limitação do instrumento, do boneco, que obriga o praticante a demonstrar seu Kung Fu, né, a realmente refinar o seu Kung Fu ali. Porque vamos dizer que você cria um boneco que se move, né? Isso aí o boneco sai andando e você tem que ir atrás dele, por exemplo. Quer dizer, continua, você cria outras limitações para poder suplantar a sua dificuldade de observar como se comportar diante do instrumento, né? E isso é uma habilidade necessária como artista marcial para qualquer segmento da sua vida, né? A todos os momentos na sua vida você está diante de instrumentos que você precisa saber tanto como se comportar diante deles, quanto como saber usá-los a partir da sua observação da configuração, né? Então, você vê o caso do John, e é interessante, inclusive, é certamente proposital, no caso do Grão-Mestre Léo, ter escolhido essa parte, exatamente porque ela suscita esse tipo de exploração, né? Você vê essa camada profunda no próprio vídeo ali do Kung Fu Live, né? Já está exposto ali algumas noções interessantes, né? Por exemplo, essa que você trouxe, Mestre Felipe, sobre, de cara, uma parte, uma listagem dentro da nossa sequência, da sequência do sistema Wing Chun, dentro da nossa linhagem, né, uma parte que já de cara explora uma possibilidade que não é óbvia, né, que precisa do seu Kung Fu para enxergar, né, porque você, uma vez que você está explorando um movimento ali, o Dai Bonsal, como ele comenta, você já está numa distância onde a sua guarda inicialmente, que é o caso até do React que a gente fez anteriormente, né, você já perdeu aquela mão da frente, a mão de vanguarda da sua guarda já foi perdida, né? Ou seja, o seu adversário já atravessou essa guarda. E aí o boneco toma, ele se transforma todo, né? Porque aquilo que aparentemente é punho virou agora cotovelo, o que era o cotovelo virou ombro. Então todo o boneco se transforma e você precisa saber usar ele a partir desse momento. Se você faz essa parte sem compreender essas possíveis transformações do boneco, você não sabe o que está fazendo, né? E isso é um ponto muito importante, porque é muito fácil você ter um instrumento de alto nível à sua frente para poder utilizar e não saber utilizá-lo, né? Você simplesmente ficar
né, golpeando ele, achando que o fato de você estar manuseando gera em você habilidade, gera em você algum Kung Fu. O que vai realmente gerar Kung Fu aqui é a sua capacidade de realmente fazer uma leitura e se colocar à disposição dessa leitura, desse cenário que você criou, né? Perceber as nuances que o boneco se transforma e interagir com elas. É engraçado que em inglês, muitas vezes o pessoal chama o Muyanjon de dummy, né? E tem uma brincadeira, né? Porque dependendo de como você pratica, o dummy é você, né? Então é você que realmente, né, não se você que se transforma no que ignora a configuração, né? Então isso é um ponto muito sério para o artista marcial que está de frente aí desse instrumento que é o Muyanjon. Sim, e da forma que a gente aborda o Kung Fu, que a gente entende abordar o movimento em alto nível para ele gerar uma capacidade em alto nível de você lidar com qualquer situação, é muito interessante, porque é uma ferramenta sofisticada, o boneco de madeira, mas você pode abordar de uma forma muito empobrecida se você não souber usar. E isso acontece muito hoje com várias ferramentas. Então, muita gente hoje fala de inteligência artificial, que é uma ferramenta sofisticada, cada vez evoluindo. Mas a grande parte, a maior parte das pessoas, da forma que elas usam, certamente é uma forma muito, né, empobrecida da ferramenta. Porque você tem que saber programar a ferramenta, saber perguntar, saber colocar as questões em uma ordem que ajude você. Então, se você não entender como a ferramenta se ajusta a você e como você se ajusta a ela, você não consegue usar. Você não consegue tirar um resultado significativo. Por isso que Kung Fu sempre foi fundamental e eu entendo que ele é cada vez mais fundamental para a gente hoje, em diversos níveis de uso, justamente para organizar nosso olhar, a nossa mente, para conseguir lidar com ferramentas sofisticadas, que estão no nosso dia a dia cada vez mais. Exatamente. Concordo 100%, né, nesse ponto. Inclusive, a inteligência artificial poderia ser o contra-argumento, né, quando eu comentei, né, de a gente tem o editor de texto não vai escrever para você. Aí, né, aí um jovem, né, poderia dizer, mas a inteligência artificial escreve o texto para você. Né? Eu não sei até quanto ela consegue escrever, porque eu, inclusive, já fiz esse teste de solicitar algum tipo de texto e não vem. Ela precisa de mais informações, precisa de que você insira mais informações. E essa característica, né, pelo menos no chat GPT, por exemplo, que eu utilizei, é interessante porque ela demanda um input humano. E aí você vai fazendo esse tipo de exploração e quando você consegue trabalhar melhor essa ferramenta, você põe o seu Kung Fu a favor de usar essa ferramenta, você consegue, inclusive, trazer nuances mais profundas. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa a efeito de ilustração sobre o termo Kung Fu, né? E ela trouxe uma série de nuances interessantes. Mas quando comentou sobre aquele ideograma, que é a pessoa com a presilha no cabelo, a inteligência artificial não comentou sobre essa característica da possível ideia de maturidade por causa da presilha no cabelo. E aí eu fiz esse comentário, e aí em cima do meu comentário ela aprofundou a pesquisa dela e trouxe outros resultados. Então é exatamente isso que você comentou. O input humano aqui, né, o seu Kung Fu, é que vai realmente fazer com que você use ferramentas de alto nível de complexidade com alto nível de eficiência. Do contrário, você é só alguém que tem uma ferramenta à sua frente sofisticada demais para a sua capacidade. Né? E isso é uma situação, acho, perigosa para a humanidade. Né? Nesse ponto, eu concordo 100% com você, o quanto que o Kung Fu, cada vez mais, ele é extremamente necessário para as pessoas, no sentido amplo, né? Como a gente tem comentado. Certamente.